Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tia Lucieide está morrendo de saudade. Vamos conferir o que eu trouxe para a aula de hoje? Gente, vamos conferir o que o roteiro de hoje trouxe para vocês? Primeiro, na aula de hoje, vamos revisar dois conteúdos já conhecidos por vocês, a pontuação e os usos da letra R. A pontuação vocês estudaram na semana passada e os usos da letra R vocês vêm estudando já faz um tempinho, não é? Então, hoje nós vamos revisar esses usos para que vocês não tenham mais dúvidas. Depois, acesse a videoaula no site da escola para que você possa reforçar o que aprendeu e para conferir o passo a passo dos exercícios. Com a videoaula, a vida se torna mais fácil, não é mesmo? No site da escola, você encontra também os slides com todo o conteúdo da aula de hoje. Conforme eu venho falando em todas as aulas, tudo que eu falo com vocês aqui na videoaula está disponível lá no site, tá? Através dos slides. Depois da revisão do conteúdo e da explicação dos exercícios, faça as atividades das páginas 73, 91, 92, 93 e 109. Fiquem tranquilos, vou explicar todos esses exercícios. Vocês não vão ficar com dúvidas em nada. Após finalizar todas as suas atividades, acesse o portal Eleva e vá para a plataforma de games. Procure pelo jogo Pontomotiva. Você encontrará perguntas referentes a um dos temas revisados hoje, pontuação, e ainda vai se divertir muito. Aproveita lá para você ver se você realmente conseguiu entender a matéria, para você rever o que não conseguiu entender ainda, tá bom? Vamos agora falar sobre a matéria, nossa revisão. E aí, galera, vamos para mais uma aula? Hora da revisão, hein? Todo mundo atento. O que iremos estudar hoje? Eu falei lá no nosso roteiro, mas vou repetir aqui para que você lembre. Primeiro, vamos falar sobre os usos da letra R e depois sobre pontuação. Foram duas matérias que nós já estudamos e que são muito importantes, principalmente para a escrita, né? Para a leitura é importante, mas para a escrita é mais ainda. Por quê? Vocês vão ver isso agora. Fiquem bem atentos, hein? Vamos lá. Vamos começar falando sobre os usos da letra R. A gente já vem estudando os usos da letra R há algum tempo, não é verdade? Mas por quê que a gente estuda tanto isso? Pelo seguinte motivo. É muito importante que você escreva as palavras de forma correta. E a letra R, ela tem uma particularidade, você vai ver agora. Olha aí. Você sabia? Em língua portuguesa, a letra R possui diversos sons. E aí, por possuir diversos sons, essa letrinha, ela traz muita dúvida para os alunos. Tá? Por isso que você estuda tanto. Nós vamos agora rever algumas regrinhas para o uso dessa letra. Mais uma vez, peço que vocês tenham muita atenção, tá? Tirem suas dúvidas. Se não entenderem da primeira vez que assistirem ao vídeo, vejam novamente, ok? Pessoal, atenção agora às formas como a gente deve utilizar o R. Quando eu uso um R só? Quando eu devo usar dois R's? Vamos relembrar? Olha lá. Primeira coisa que vocês não podem esquecer. Nunca começamos palavras com dois R's. Olha aí. O correto é rede, com um R só no início. E não rede, com dois R's no início. Olha que estranho fica a escrita. Não está legal, né?
correto é rua com um R só no início e não rua com 2 R's no início, certo? Tranquilo, gente? Até aqui? Isso daqui eu acredito que vocês tenham lembrado, não é? Agora presta atenção aqui, uma coisinha que vocês não podem esquecer. Entre uma consoante e uma vogal, usa-se um R só. Veja, prego, olha aqui, uma consoante e uma vogal. Prédio, consoante, vogal. Certo? E o mesmo fazemos quando essas letrinhas trocam de lugar. E ao invés da consoante aqui, eu tenho uma vogal, e ao invés da vogal aqui, eu tenho a consoante. Então, ó, o mesmo ocorre entre uma vogal e uma consoante. Eu uso um R só também. Veja, torta, vogal, consoante, um R só. Porta, vogal, consoante, um R só. Tranquilo, gente? Agora, olha uma coisa muito importante. Entre duas vogais, usamos RR. Veja, barraca. Olha aqui, vogal, vogal. Entre elas, 2 R's. Carroça, vogal, vogal. Entre elas, 2 R's. Certo? Pessoal, vocês lembram que o R ele pode ter 2 tipos de som, o som forte e o som fraco? Trouxe aqui algumas palavrinhas para que vocês possam me ajudar aqui a lembrar, tá? Lembrando que o R tem som forte quando ele é pronunciado da seguinte forma: Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. E som fraco quando ele é pronunciado da seguinte forma: Rá, Ré, Ri, Ró, Ru. Ok? Vamos ler as palavrinhas juntos e vamos tentar ver a qual grupo elas pertencem, se é ao grupo do som forte ou ao grupo do som fraco. Serra tem som forte ou som fraco? Tem som forte. Rita tem som forte ou som fraco? Tem som forte. Murro, diferente das outras pronúncias, não é? Então tem o som fraco, isso aí. Rosa tem som forte ou som fraco? Som forte. E carioca tem som forte ou som fraco? Som fraco. Tranquilo, gente? Deu para lembrar dos usos do R? Vamos falar agora sobre pontuação. Vou relembrá-los da função de cada ponto que vimos semana passada, ok? Começando aqui pelo ponto de exclamação. Ele indica surpresa, admiração, ordem, espanto. Trouxe aqui um exemplo para você. Abra a janela. Está dando uma ordem. Toda vez que a gente escrever uma frase, nessa frase você estiver expressando uma ordem, você precisa utilizar um ponto de exclamação, tá? Por exemplo, deite, levante, faça, vire, ok? Vamos falar sobre o ponto, que vocês chamam de ponto final. Ele indica que a frase terminou. Exemplo: fiz um bolo de fubá para o lanche. Ó, é uma frase e a frase teve um fim. Falei isso, era isso que eu queria dizer e coloquei um ponto. Fiz um bolo de fubá para o lanche. Ponto. Ok? Quando você
for escrever uma frase e a frase terminar e não tiver nenhuma pergunta, nenhum sentimento para expressar nessa frase, você vai usar um ponto. E o ponto de interrogação? O que ele significa? Ele quer indicar uma pergunta. Ele indica uma pergunta toda vez que você o utiliza. Olha lá, exemplo. Quem é você? É uma pergunta, não é? Eu não sei quem está diante de mim, então eu pergunto, quem é você? Toda vez que você escrever uma pergunta, quando você estiver fazendo uma produção textual, ou de repente estiver escrevendo uma frase que foi pedida em algum exercício ou na prova, você precisa usar, tá? O ponto de interrogação, não pode esquecer. Falamos também na última aula a respeito dos 2 pontos. Olha lá, os 2 pontos, ele indica que um personagem irá falar. Exemplo. Mamãe disse, olha aqui os 2 pontos. E em seguida, depois dos 2 pontos, temos o travessão, não é? Amo você. Olha aí. Então, toda vez que o personagem for falar, você não pode esquecer de colocar os 2 pontos. Os 2 pontos, ele também possui outros usos, mas no momento eu quero que vocês lembrem principalmente desse uso aqui, que ele indica que um personagem vai falar. Outro ponto que falamos foi o travessão. Ele marca o início da fala de um personagem ou o final. Exemplo. Olha aqui o início da fala do personagem. Você tem borracha? Ó, aqui. De novo, outro personagem falando. Tenho sim. Você quer? E aqui, ó, tá marcando o final da fala. Respondeu estendendo o braço. Toda vez que usamos o travessão, estamos indicando a fala de um personagem. No caso aqui, ó, eu estou utilizando um travessão em um parágrafo e um travessão em outro parágrafo. Isso quer dizer que tem 2 personagens falando. E eu também posso utilizar o travessão no final da fala do personagem, tá? Usamos a travessão no final da fala da personagem quando aparece também a fala do narrador, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem o sim. Você quer? É a fala do personagem. Aí eu coloco o travessão e continuo com o narrador, ó. E o narrador que fala, respondeu estendendo o braço. Isso daqui não é a fala do personagem ainda. Isso daqui já é a fala do narrador. Ok? Deu para entender? Peguem o livro de vocês agora e abram na página 73. Página 73.